Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Carla Cavagnoli e hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre algumas situações que eu tenho observado essa semana, alguns comportamentos que o universo tem trazido. E aí eu comecei a me perguntar: se eu não estou dando legalidade, o que é que está acontecendo? Que tem situações que estão chegando para mim, mas que elas não dizem respeito ao que eu estou fazendo. Aí eu pensei: Senhor, que tipo de legalidade eu tô dando para que essas coisas aconteçam? E aí vocês podem estar me perguntando, e o que é legalidade? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Para explicar um pouco mais, tudo que eu falo aqui é embasado em todas as minhas experiências, tá? No decorrer da minha infância, tá? Então, algumas coisas eu não tirei elas de lugar nenhum. Eu apenas sintonizei. E através de determinadas sintonizações, eu fui evoluindo, fui buscando dentro dos conhecimentos adquiridos da própria fonte, do próprio campo energético em torno, que ia trazendo e eu ia buscando. Então, assim, o que é uma legalidade no plano espiritual? Vamos entender um pouquinho. O que são leis espirituais? Bem, nós temos algumas leis que foram passadas por nós muito antigamente, ainda por Moisés. Depois elas sofreram uma atualização com o Mestre Jesus. E hoje em dia existem outras muitas leis que não foram passadas e que também nós ficamos à mercê. Então, vamos entender um pouquinho sobre as leis de Moisés. Não matarás, não furtarás, não honrar pai e mãe, né? São os 10 mandamentos. E aí, quando veio Jesus, o que foi que ele disse? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente segue essa segunda lei não, esse segundo ciclo de lei que foi mencionado por Jesus, a gente vai compreender o quê? Que se você estiver dentro desta renovação de lei, você não precisa se preocupar com mais nada. Por quê? Porque essa lei, amarás a teu Deus acima de todas as coisas, assim como o próximo e a ti mesmo. Eu acho que é assim, tá? É porque eu tô fazendo de cabeça. E na realidade eu fui pesquisar e eu na hora veio assim, amarás a Deus. E quando a gente entra nisso, a gente começa a entender que tudo o que a gente deseja, o que a gente almeja, o que a gente faz, são situações que elas têm uma movimentação energética no plano espiritual, tá? Hoje eu vou dar só uma pincelada sobre isso, mas em outro momento pode ser falado mais sobre este assunto, porque ele é muito abrangente. Então, se eu cobiçar a mulher, o homem do próximo, o que no plano espiritual isso vai converter ou vai legalizar para que algo desfavorável me chegue a mim como uma forma de correção? E por que essa correção? Essa correção é para que a gente é para que a gente possa andar de forma correta, num trilho alinhado com a nossa própria centelha, compreendendo que quando nós causamos dor a outrem, não é o outro que nós estamos causando a dor, é a nós mesmos. Quando alguém se relaciona com pessoas, com muitas pessoas, você está castigando o teu corpo físico, você está castigando o teu corpo emocional, o teu corpo mental, o teu corpo astral, ele fica todo cheio de miasmas. Então, assim, é bem abrangente esse assunto. E também, você não está apenas te castigando, você também está colocando outras pessoas para sentir essa dor. Vai lá, eu sou mulher, daqui a um pouco me envolvo com um homem casado, que tem uma família, que tá ali, tem uma mulher boa em casa, mas assim, ele chega, vai falar, em casa as coisas são assim, 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 nada das a mulher não é... Ah, coitadinho, aí a pessoa vai lá e... Mas a versão que ele conta é sobre o ponto de vista que ele tem. Mas o que na realidade ele tem em casa é uma grande mulher, que ajuda ele em todas as coisas, que cria os filhos com ele. Um ajuda o outro, porém, o ponto de vista dele é o outro. Então, se você se envolve num relacionamento desses, você trai a si próprio em primeiro lugar. Em segundo lugar, você legaliza no plano espiritual que muitas situações cheguem para você. E elas vão chegar porque dentro da nossa mente existe um discernimento que está dentro do enquadramento destas leis que foram trazidas, seja por Moisés, seja por Jesus Cristo. E tem outras questões também. Nunca faça o outro o que você não gostaria que fizessem para você. Quando você analisa só esse detalhe, jamais faça ao teu próximo o que você não gostaria que fizesse para você.
Automaticamente ali, você já sai de tudo. Gente, eu gostaria que o meu companheiro, minha companheira, se envolvesse com outra pessoa? Não. Quem que gostaria? Se uma pessoa deseja isso automaticamente, ela já não tem mais interesse no relacionamento. E aqui não tem várias formas de relacionamento. Tem pessoas que gostam e tudo bem, cada um tá tudo bem. Teve recentemente um amigo que disse: eu não gosto de ficar só com uma mulher. Eu gosto de ter duas mulheres. Eu disse: tá tudo bem, é uma escolha dele, é uma opção dele. E tá tudo bem se ele encontrar duas mulheres que estejam dispostas. Entende? E dentro daquilo, eles vão se enquadrar com o que eles acharem melhor. Porém, existe a nossa conexão interna. Nós somos templo e morada da criação. Nós não nascemos para ser sozinhos. Mas nós temos a escolha se quisermos ficar só. Nós temos a escolha de tudo é liberado. Mas a nossa própria centelha divina, quando ela percebe que algo não está dentro do enquadramento que foi gerado antes de vir para este aqui agora, naturalmente ela vai buscar correção. Então às vezes a gente acha: mas foi vizinho que fez isso, mas foi ciclano que fez aquilo, nossa, ele tá me traindo. Será que ele está te traindo? Ou será que você tem se traído em seus pensamentos? E aí eu vou um pouquinho além. Será que nessa situação de não querer, não tem alguma desculpinha por trás daquilo? De não querer ficar num relacionamento com uma única pessoa por medo de talvez uma saia e abandone e a outra nunca mais. Entende? Tem N situações que a nossa mente vai contando. E não é bem a nossa mente, mas eu vou falar assim para que a gente possa entender e não me aprofundar muito para o vídeo não ficar muito comprido. Então são legalidades que nós damos no plano físico e ele gera autorização no plano espiritual para que nós sofremos uma forma de correção. E quando essa correção vem, nada mais, nada menos que pode ser que a gente sofra, né? Então, muitas vezes, uma pessoa que se movimenta, vai pra balada, fica com sei lá quantas mil pessoas durante a noite. E não é só um ficar de beijinho, né? Tipo, tá com a mente grudada numa pessoa, aquela pessoa tá lá num relacionamento, então ela não tá liberada pra mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair, vou conhecer outras pessoas. Então, ela tá conectada numa, que já tá no campo etérico dela, né? Ela vai, sai, vai pra balada, se conecta com 2, 3 pessoas, talvez vá com essas 2, 3 pessoas, se relacionem, né? E aí ela já vai ficar com 4 pessoas penduradas no campo energético dela. Na realidade, 5, porque aquela pessoa que está num relacionamento, ela tem uma pessoa lá. Então ali já contam 2 relacionamentos. E aí, mais 3 pessoas, vamos colocar 2 são solteiras e a outra é aquela pessoa da pegação. Então, vamos ter aqui 4 pessoas, que através de uma já entra outra, mais 2, 4. E essa da pegação, todos que ela ou ele tem pego, vai estar no campo energético dele. Ou seja, a energia astral dessa pessoa vai estar um emaranhado só. E aí essa figurinha que tá se sentindo para baixo, carente, vai lá e fica com os outros 3. Dá beijinho, dá uns arretos, saem, vão os 3 com uma bocada só. Pronto. E aí? Que nada mais, nada menos no plano espiritual, você está assinando. Por exemplo, se você tem situações kármicas a serem colhidas, estão correlacionadas com relacionamentos afetivos, todas as cobranças que tem ali naquele contrato, você assina. Pode jogar, vem, tô prontinha para receber todas as cobranças. E ali pode ter questões de doença, ali podem ter questões de, se fizer tal coisa, vai sofrer doenças, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter perseguição, vai ter... Até que aprenda a PAN. Eu acredito em karma? Não é uma questão de acreditar ou não. É uma questão, nada mais, nada menos que dentro dessa tridimensional, deste aqui agora. Ela faz parte das leis, das legalizações. Ela é a forma da cobrança. Então, gente, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Inclusive, naquele contrato, pode ter lá, a pessoa vai perder o emprego, a pessoa vai começar a passar um miserê na vida, a pessoa... Sabe? Eu não sei quem até aqui agora está se identificando com a situação. Não cheguei a me relacionar com tantos numa noite só, mas eu antigamente era baladeira. Eu não sabia. Eu ia fazer e não sabia. Quando eu era criança, era totalmente conectada. O mundo espiritual me cobrava muito. Ou eu me abria para a vida espiritual, ou simplesmente eu não teria chego até aqui. Porém, teve momentos que eu disse, chega, eu cansei de viver dessa forma. E aí eu comecei a viver, e viver de forma cega. O que é viver de forma cega? É sem enxergar através da nossa própria alma.
E eu vivi, e eu legalizei muitas coisas. Me arrependo de algumas, sim, muitas. Aliás, muitas coisas eu me arrependo. Mas se eu não tivesse feito, talvez eu não teria história nesse aqui agora para estar falando. Talvez eu não teria como compartilhar e ser contribuição com quem está aqui agora ouvindo o que eu estou falando. E o que eu quero dizer com tudo isso é que você pode sofrer cobranças, seja nos níveis de relacionamentos, seja nos níveis afetivos, relacionamentos sociais, familiares, relacionamentos trabalhistas, perdas de trabalho, perdas de finanças, questões de doença, né? O teu corpo ele vai falar com você o tempo inteiro. Então, se você não estiver aberto para receber o que é que ele está dizendo para você, porque o nosso corpo, a finalidade dele é ser um veículo para nos direcionar no campo físico, no que nós temos aqui dentro da tridimensional. E o nosso perispírito, dentro do plano astral, a nossa centelha é quem tem as conexões maiores e mais profundas. Então, uma pessoa que legaliza situações, muitas vezes ela pode estar legalizando isso porque ela está dentro de um campo morfogenético e ela está honrando outras pessoas. Então nunca se culpe. Uma das maiores dificuldades que eu tive foi a de me perdoar pelas situações que eu própria causei por mim, para mim mesma. Então, não se culpe, se corrija. É difícil, muito. Não vou dizer que é fácil, mas é possível. É muito possível. Seja persistente na sua vida, seja seu autocrítico, e não é o crítico de condenação, mas é o crítico de correção. Observe os teus pensamentos, observe onde é que a tua mente está te levando. Observe quais são os padrões que estão sendo gerados, da onde estão vindo esses pensamentos, o que é que isso está gerando. Muitas vezes a gente não peca traindo a pessoa, só pensando, tá? E isso também tá com embasamento dentro de leis. Quando a gente deseja, o desejo, ele não é da centelha, o desejo é do ego. E o ego, quando ele tá numa forma totalmente descontrolada, ele vai procurar o quê? Ele vai te levar para todas as instâncias para te quebrar, porque a finalidade do ego dominante é arruinar a pessoa. Ela não é de manter a pessoa num alinhamento. Porém, quando o ego está alinhado, ele está em equilíbrio. E é difícil, tá? É difícil manter esse equilíbrio. Mas é possível através da meditação, jejum, oração. Você não precisa parar a sua vida para orar, para rezar. Onde quer que você esteja, seja dentro do carro, seja em uma reunião, seja dentro do ônibus, seja lá na fila de um banco, seja em qualquer lugar, seja no momento de fazer uma refeição, agradeça por aquilo. Senhor, eu te agradeço por esse alimento, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço por estar ali naquele local, eu te agradeço, Senhor, porque eu estou viva. Eu estou viva, eu estou aqui de pé, eu me movimento. Quantas pessoas gostariam de estar aqui e talvez elas não estão tendo a mesma oportunidade. Mas eu estou tendo. Sentir culpa pelas outras, não. Mas agradecer. Agradecer. Ser grato, isso é uma oração. A gratidão é a maior de todas as orações. É o rezo mais profundo. É ser grato. É ter compaixão pelo teu próximo, inclusive por aqueles que te tentam sacanear o tempo inteiro. Essas pessoas, elas não estão sendo contra você. Elas estão em concordância com a sua grande centelha para te direcionar para o melhor. Então, olha para a tua vida e começa por agradecer. Se você está fazendo se a tua vida está emaranhada, está uma bagunça, está um fuzuê, começa. Senhor, o que é que estou fazendo de errado? Que eu preciso corrigir. O que é que eu estou legalizando nos planos físicos e espirituais que está causando tudo isso? E às vezes não é você. Às vezes são padrões herdados, são padrões condicionados. Às vezes são situações, cobranças estelares também. Só que não vou falar sobre isso aqui porque é muito abrangente. Então, muitas vezes a gente acha que a gente só tá aqui, a gente só vive aquela vidinha, e quem tá com um pouquinho mais de espiritualidade tá estudando, tá indo pro centro, tá indo pra igreja evangélica, tá indo pro católico, tá indo pro budista, e aí tá indo pra Umbanda, aí tá procurando, tá fazendo seu movimento. Gente, não é só ir e fazer. As pessoas ainda vão e buscam os templos externos, porque eles ainda não têm a convicção de que o maior de todos os templos e o único de todos os templos que nós temos, e é o que está mais fácil para todo mundo, é aqui dentro. É dentro, é
aqui. Nós, cada um de nós, é o templo e a morada da criação. Mas nós aprendemos a ir buscar lá fora. Sempre um movimento fora, sempre um movimento fora. Estes são os padrões que são incumbidos em todo o campo ou malha holográfica deste sistema tridimensional. As pessoas já nascem com isso. Elas já nascem com essas programações para manter a pessoa fixada aqui. Então a gente tem que começar a fazer um movimento contrário. Eu sofri muito na minha vida pela questão da dislexia, TDAH. E não era só dislexia na fala, na escuta, no português, também na matemática, em várias situações. Sempre, para fazer uma conta, eu precisava fazer aquela conta de um outro jeito, sempre de um outro jeito. E muitas vezes chegava nas provas, os professores não aceitavam, porque eu não fazia, eu não chegava no mesmo resultado da forma que ela tinha ensinado, mas eu chegava. Então aquilo tudo me causava muito sofrimento. Então eu aprendi que, inclusive isso, nunca foi empecilho. Pelo contrário, foi a escolha da minha grande centelha como uma grande e absoluta proteção para que eu fosse devagar, cautelosa, na busca de uma resiliência comigo mesma, tentando me entender, tentando me compreender, me acolher, que nem sempre foi assim. Hoje é assim. Hoje eu olho para tudo e dou risada. Eu digo, graças a Deus eu tive dislexia. Graças a Deus eu TDAH. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque somente por causa dessas situações eu sempre fui contra a manada. Sempre. E aí eu comecei todo um trabalho, e isso foi desde a minha infância. Minha infância tem situações muito complicadas, das quais eu só comecei a descobrir depois dos 40 anos. Não tenho problema de falar de idade. Nenhum. Tenho 43 anos e sou muito feliz. E eu vivo dizendo pra mim mesma, quanto maior, menor a idade. Quanto mais eu vou, mais criança eu me sinto. Mais moleca, porque mais próximo da criação eu tô. E eu permito isso acontecer. Então busque em você. Não pense que você em religiões você vai achar tudo que você precisa lá. Lá só vai te dar um direcionamento. Eu passei por muitas religiões. Muitas foram passagens rápidas, outras eu fiquei o tempo que eu necessitei. E quando o universo se sai, eu saí. Mas as minhas conexões sempre vieram muito fortes desde criança. Então, para quem está se identificando com isso, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se precisar de algum auxílio, eu também trabalho com terapias, tá? E vamos lá, gente. A gente tá aqui para compartilhar. E eu gostaria de deixar um testemunho muito particular e muito forte. Eu vivia dando desculpa. Eu vivia comentando que mimimi pra cá, mimimi pra lá. Não. Eu não vou gravar, porque isso, porque aquilo, porque... E nisso, há mais ou menos quase 2 anos eu tenho enrolado essa situação. E o que eu posso lhe dizer? A vida pega. Ou você vai, ou você vai. Certo? Procure ver o que é que você está fazendo que não está em concordância com a sua centelha. E corrija. E a vida vai te dar o melhor, eu tenho certeza. Pois hoje, se eu tô com maquiagem, se eu não tô com maquiagem, se a iluminação tá boa, se não tá boa, o que eu tô aqui para deixar para vocês é a mensagem. Tudo que eu tô compartilhando foram experiências da minha vida, foram experiências que de mais de 1.300 pessoas atendidas em consultório, fora os grupos que foram realizados, fora todos os atendimentos que nós fizemos em grupos há muitos anos atrás, eu e outras pessoas. Então, são experiências, tudo é baseado, tudo que eu tô passando aqui é baseado em prática, em experiência. Nada está sendo falado em vão. Sejam bem-vindos. Se isso aqui tá te ajudando e você talvez perceba que possa ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo. E juntos, quem sabe, todos nós nos ajudando, né? Quem sabe as experiências que eu vivenciei possam ajudar outras pessoas também. Então, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um.